Pontes e pontos, construindo caminhos entre o lar e o mundo. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Começando um ano novo, começando 2026, a nossa segunda temporada. Espero que vocês estejam assistindo felizes, assim como nós estamos também, começando mais um ano das nossas conversas com os professores, com as famílias e, claro, com os convidados que eu sempre tenho aqui, que é uma honra receber. E vocês vão ver que este ano a gente está começando com o pé direito. Trouxe aqui uma pessoa maravilhosa que daqui a pouco vocês vão relembrar quem já viu ele em outros momentos e conhecer quem ainda não conhece, vocês vão ficar muito felizes. Como sempre, as nossas conversas aqui são para as nossas famílias parceiras, para as nossas escolas, para os nossos professores, sempre tentando melhorar um pouquinho o dia a dia da vida dentro de casa e da vida na escola, claro. Especialmente neste primeiro episódio de 2026, a gente vai falar, claro, não podia ser diferente, como é que eu começo um ano novo letivo melhor. Tenho certeza que tem família que deve estar nos ouvindo e nos assistindo que teve um ano passado difícil. Imagino que deva ter um ano difícil de dificuldades na escola, criança que não quis estudar, adolescente que já não queria mais ir para a escola, enfim. Teve pais, eu imagino, que mudaram os filhos de escola, tiveram crianças que podem ter sido retidas na mesma série, enfim. Então, imagino que tenha muitos desafios. E fora quem não teve desafios, já começar um ano letivo já é um desafio por si só. Então, é disso que a gente vai falar aqui nesse nosso primeiro episódio da segunda temporada, que é como é que eu começo um ano letivo melhor em parceria com a escola. E as escolas que estão aqui, os diretores, mantenedores, os nossos professores, também participando e entendendo como é que a família do outro lado pode ajudar, pode fazer melhor aqui para o trabalho de dentro da escola ser ainda melhor do que é quando a gente já planejou lá, quando a gente, no final do ano, desenhou aquele ano letivo. Muito bem, para começar, antes de eu pedir para que os professores se apresentem, lembrando que eu sou a Milena Fiuza, hoje aqui fazendo minha audiodescrição, eu estou de cabelo preso, nunca estou de cabelo preso, acho que é a primeira vez que eu estou de cabelo preso, estou com uma blusa estampada, sou uma mulher branca, alta e estou sentada aqui ao lado dos meus colegas. Para iniciar, vou pedir primeiro que o professor Marcos, então, se apresente. Meu querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo novamente aqui no Positivo. A gente é super seu fã no Positivo e já estava morrendo de saudade. Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui. Também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou loiro, pele muito clara, sofro no calor, fica vermelho quando pega um solzinho, cabelo branco, estou de camisa de manga comprida, uma camisa rosa. Esse assunto, esse tema é maravilhoso para mim, porque eu trabalho muito com criação de filhos. Eu oriento pais a criar melhor os filhos e oriento professores a interagir melhor com os seus alunos. Então, vamos seguir nesse rumo. Ótimo, que bom. Seja muito bem-vindo, viu, meu querido? É um prazer enorme. Matheus, bem-vindo novamente. A gente até fez o Matheus hoje trocar de papel. Hoje a gente tirou o Matheus do papel de professor e colocou ele no papel de pai aqui, justamente para que ele possa contar um pouquinho da experiência do começo do ano dele, como é que está sendo. Matheus, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Uma felicidade estar aqui nessa mesa para poder também receber muitas orientações e dicas acerca da criação dos filhos, do acompanhamento na vida escolar. Eu sou um homem branco, alto, estou com uma camiseta preta do Sistema Positivo, uma calça verde e estou sentado. Então, estou muito feliz aqui de equilibrar, né, esses dois papéis hoje numa visão de professor, mas prevalecendo aqui numa visão de pai. Muito bem, que bom. Sejam bem-vindos, então. E para a gente começar, vou começar aqui com o professor Marcos. Me conta, por que o começo do ano letivo é tão importante para crianças e adolescentes? Porque eu imagino que tem uma importância. A gente já sabe que, claro, todo começo, toda vez que a gente inicia alguma coisa, a gente tem uma grande importância. Muitas vezes as crianças estão empolgadas. Você vai começar um caderno novo, você já fica feliz, né? Começar um livro aqui, quando começa o livro, que a gente abre lá o livro novo do sistema, a gente fica muito feliz. Mas por que essa estrutura de criar rotina, criar hábito, começar é tão importante? Conta aqui para os pais.
Você sabe, Milena, meu avô, ele tinha uma frase muito engraçada e quando eu era pequeno eu não entendia. Ele falava assim, para quem está acostumado, dá para rachar lenha no traseiro. Essas frases dos antigos, né? E eu falava assim, mas como que vai acostumar? Daí ele falava assim, não, só para quem está acostumado. E aí eu não entendia isso. No fundo, é sobre hábito, né? Quando você está habituado a algo, aquilo é normal para você. Dá até para rachar lenha no traseiro, se tiver esse hábito. E eu queria entender melhor isso. Claro que depois, quando eu fui estudar criação de filhos, eu acho que hábito é o segredo para o filho ter sucesso na escola. Então, não adianta dar bronca, pegar no pé, dizer amanhã você tem prova, senta aí, estuda. Não vai dar certo. Não funciona desse jeito. Então, o que a gente tem que fazer com as crianças? Todos os dias, no mesmo horário, tem que sentar e fazer a lição de casa. Aí ele diz assim, o filho, a filha, mas mãe, hoje não tem lição. O que as mães dizem? Graças a Deus, menos pepino para resolver. Não, a gente tem que dizer, não tem, que pena que não tem. Senta aí, vamos ver a apostila. Senta aí, vamos ler um pouco do livro. Senta, vamos rever tudo que você tem no caderno. Então, não tem desculpa. Todos os dias, no mesmo horário, faz isso. Aí o que vai acontecer? Ele não vai fingir, ele não vai mentir. Hoje não tem lição. Não vai, por quê? Porque ele vai ter que sentar ali e fazer alguma coisa. Então, que seja a lição, já que eu tenho que me livrar dela. Isso vai criando o hábito. O hábito não é de um dia para o outro. Segundo algumas pesquisas, você precisa fazer mais de 21 vezes a mesma coisa no mesmo horário para daí virar hábito. E é claro que com criança, um pouco mais. Com certeza. E aí, tem muita gente que fala assim, mas tem dia, Marcão, que eu não aguento. Não tem problema. É possível a gente fazer pequenas exceções de vez em quando. Justamente por isso que é exceção, né? Sim. É de vez em quando. O importante é a consistência. Você é consistente nisso? Está sendo consistente? Então, óbvio que de vez em quando dá para a gente furar isso. Um dia veio uma visita e eles querem brincar. Deixa brincar. Qual é a importância dessa lição de casa na vida dessa pessoa? Nenhuma, né? Então, naquele dia, ok, tudo bem. No outro dia, retoma. Então, quando a gente desenvolve o hábito, a criança vai chegar a um ponto de não precisa mais mandar. Ela senta, abre o caderno e vai fazer a lição. E as mães dizem, Marcão, parece um sonho que você está falando. Gente, é um sonho, mas é um sonho realizável. Dá certo da gente fazer. Então, eu fiz isso com os meus filhos. Tudo que eu falo, eu testei. Sim. Então, é testado e aprovado na cozinha do Marcão. Então, o que acontecia? Eles, por si só, sentavam, abriam o caderno e tal, de vez em quando me chamavam, pai, isso aqui eu não entendi, isso me ajuda? Eu olhava lá, dava pistas para que eles fizessem, não dê respostas, dê pistas, ajude, cutuque, incentive, motive, mas não dê a resposta. Então, eu dava pistas dele. Acho que é assim. Daí fazia, isso, muito bom. Olha, você pensou um pouco e já conseguiu. Da outra vez você pensa mais um pouco e não vai nem precisar da minha ajuda. Então a gente vai incentivando isso até que fica um momento gostoso, um momento legal. Aí chega um dia que você senta do lado. E aí, filho, o que você está fazendo hoje? Olha que legal. Aí o que acontece naturalmente nas famílias é sempre um peso, né? Eu odeio ajudar meu filho, é só bronca, a gente briga, em pouco tempo eu já não tenho mais paciência. Sempre uma tragédia. E nas redes sociais a gente vê vários vídeos assim das mães explodindo, não sabendo o que fazer, né? E a criança fica assim com aquele olhão desse tamanho, assustada, né? Por que a mãe explodiu? Claro, a mãe não é a função dela ser professora. A função dela é outras. Obviamente, vai ensinar muita coisa, mas não currículo de escola, né? A não ser, obviamente, o homeschooling, mas isso é outra história para um outro momento. Mas, em geral, a mãe tem que ter esse tempo gostoso com o filho. Então, criando o hábito, a gente consegue. Perfeito. E me conta, a gente faz isso já desde o começo? Já nas primeiras semanas de aula? Porque às vezes eu sinto que os pais ficam esperando o momento certo para começar a rotina. Porque assim, a primeira adaptação, e aí depois começa, e esperando o momento do sério.
Mas o sério já é o primeiro dia que ele É o está indo para primeiro aula, dia. né? Primeiro dia já é sério. E aí vem um problema. Os pais perguntam assim, como foi lá na escola? Aí o filho responde, legal. E acabou. Então faça pergunta diferente. Olha só como dá para fazer pergunta diferente. O que você aprendeu hoje? É diferente. Mesmo assim, a criança ainda tem uma certa resistência. Não sei explicar direito, tá? Tenta fugir, né? Aí você pergunta assim, qual pergunta você fez hoje? Hã? Sabe que mensagem você está mandando? Você está mandando assim, a mensagem é a seguinte, participar da aula é importante, faça perguntas. Porque se eu não faço nenhuma pergunta, filho, de novo, nenhuma pergunta? Você sabe tudo, sabe? Você até dá umas provocadas, umas ironias. Porque a participação da aula, ela precisa acontecer. Quanto mais as crianças interagem, perguntam para o professor e tal, a aula fica melhor. Mas o que acontece? Um bando de carneirinho quietinho lá, copiando, fazendo o que o professor manda. E aí essa estrutura não é gostosa, principalmente hoje, com tantos estímulos externos, né, que a criança não aguenta ficar parada, ouvindo, recebendo. Então, interaja, pergunta, faz. E quando a gente pergunta isso, então, o que você aprendeu? Qual pergunta você fez? O que aconteceu de engraçado? Daí a criança fala. Aí você percebe uma coisa. Se sempre o engraçado foi algo feito contra uma criança, opa, já está percebendo que existe bullying e teu filho não está fazendo nada. Teu filho está participando, rindo. Isso é participação do bullying. Ah, mas ele não está agredindo, não é ele que faz, ele só ri. Só ri, ele apoia os agressores, os autores do bullying. Então, não dá para a gente deixar isso. Então, essas perguntas, elas vão ajudando você a captar o ambiente. Outra pergunta. Qual que é o nome do teu melhor amigo? Quem é teu melhor amigo? Por que ele é teu melhor amigo? O porquê já traz um monte de coisa legal. Ah, ele é meu melhor amigo porque ele me paga lanche. Aí está sendo comprado, né? Está sendo uma amizade comprada. Ninguém gosta do sujeito, ele é detestável, mas ele compra o teu filho com lanche. Então não deixe essas coisas acontecerem. Mas a gente só descobre conversando. E não é na hora de buscar o filho. Bota o filho atrás do carro, você está lá dirigindo. E aí, filho, como foi na aula hoje? Legal. E acabou, ele não vai responder mais nada. Agora pensa, você está sentado no banco de trás, uma pessoa prestando atenção no trânsito faz uma pergunta para você. Você não tem vontade de dar detalhe. Você não quer falar, não quer conversar. Mas quando você chega em casa e aí você se abaixa, senta no chão ou senta em algum lugar para ficar no olho do teu filho e pergunta, e aí, filho, eu queria saber como é que foi lá na escola hoje. Mas ele só vai te dizer se durante o trajeto você contou algo teu. Então aproveite essas horas, em vez de fazer pergunta, conte. Ô filho, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu lá. Você está lá dirigindo. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu hoje lá no meu trabalho. Aí você conta uma coisa engraçada, algo que você viu, algo que alguém deu risada, um mico que você pagou, não importa. Você compartilhou algo com o seu filho. Aí o que vai acontecer? Na hora de chegar em casa, você pergunta para o teu filho, e você, filho? Ele está em dívida, ele se sente em dívida. Por quê? Porque você já contou. Aí ele compartilha também. Então, aumente esse vínculo, crie hábito e essa relação vai aumentar, melhorar cada vez mais. Perfeito, excelente. Ó, já tem ótimas dicas aqui para os pais começarem bem o ano aqui. Já e simples, né? No trajeto, é rápido, não demanda aqui tanto tempo, né? Aquela estrutura, o grande drama aqui é o tempo, né? O tempo das famílias, o tempo com qualidade, então aí já é um outro lugar, né? Mas aqui a gente até está invertendo um pouco, é aproveitar os tempos possíveis para fazer a coisa certa. Matheus, me conta. Como é que os teus filhos terminaram o ano na escola? Eles gostam da escola? Conta pra gente primeiro que idade tem teus filhos aqui pra gente conhecer um pouquinho. E é difícil, fácil, você sofre? Você é do time dos pais aqui que é briga, porque a tua formação a gente sabe que é matemática. Então eu imagino que você então queira... é gente boa. Eu imagino que você queira que os filhos saibam tudo de matemática. Eles gostam mesmo de tarefa de casa, essas coisas, ou é sofrimento? Ou é drama? Ou é grito? Bom, eu tenho 2 filhos, né? O Gabrielzinho tem 9 anos e a Isabela tem 3 anos. Falar de como foi o ano, talvez para pensar numa analogia aqui, eu pensaria numa montanha-russa, né? Momentos eu acho que bons, esse sucesso, bons resultados, outros momentos nem tanto.
Em linhas gerais, eles gostam da escola. O Gabriel, pela idade, no momento que ele está na fase escolar, ele gosta muito de matemática. E não é por uma influência minha, assim, não sou um pai que coloca ali a roupa de professor para poder fazer com que ele estude muito matemática. Mas acabou gostando, talvez, pelo dia a dia nosso, pelas nossas conversas. Eu estava ouvindo o professor Marcos falando do hábito, a importância do hábito. Depois você falou agora recentemente, né, da conversa. Enfim, eu fiquei imaginando aqui a minha relação com o Gabriel, que é mais velho, e a tarefa, né, pensando no ano, é um momento que exige um certo sacrifício ali por parte dele. Mas é um momento que já está instituído ali, já está definido antes do videogame. Então, ele à tarde tem aula, então de manhã ele acorda, ele tem a rotina dele lá, de escovar os dentes, tomar café, colocar o uniforme, e ali o videogame só vai depois da tarefa. Então isso ajudou muito ele a ter essa disciplina. Nem sempre ele vai feliz para essa atividade, mas ele já sabe que antes de ligar o videogame, ele precisa fazer a tarefa. Isso tem bons resultados, enfim, ele não é um aluno que precisa ficar estudando na véspera da prova, né? Não precisa ficar ali revendo toda a matéria, porque ele tem feito isso de maneira consistente. Em relação às conversas, também é algo que muitas vezes eu tenho mais espaço fora do carro, né? Nem sempre sou eu que pego, mas quando eu pego e pergunto a resposta sempre é legal. Agora o que eu não faço é contar do meu dia também, que eu vou levar isso agora para a vida pessoal. Mas em momentos em que eu tô com um tempo de qualidade maior, né? A Isabela tem o costume de, quando ela acorda mais cedo, eu vou com ela para a padaria a pé para buscar pão. Muito bom. E aí é um momento que estamos só nós e que o diálogo acaba sendo melhor, mais intenso, porque não tem nada que interfere. E ali eu faço perguntas, né? E filha, o que você comeu na escola? Com quem você brincou? Enfim, tudo isso vai ajudando a gente a criar intimidade, de alguma forma estabelecer uma relação de confiança, para que ao longo do ano a gente consiga ir contornando os momentos que não são tão prazerosos, digamos assim. Mas pro início do ano sempre tem, né? Aquele frio na barriga. O Gabriel já mudou de escola 3 vezes, já teve em 3 escolas novas, né? Então, sim, a mudança de escola também é algo bastante novo, que gera aí algumas ansiedades. A gente vai ajustando, dialogando para ajudá-los aí no dia a dia. Posso dar uma dica? Claro, perfeito. Eu acho muito legal isso de primeiro estudar, depois jogar videogame. Só que acontece um detalhe nessa situação. A criança fica muito ansiosa porque ela quer jogar o videogame, então ela faz com ansiedade, faz rápido, não presta atenção, não se concentra, uma série de coisas. Então o ideal, aí, isso vale para todos os pais, é marcar o horário. Então, até você faz isso? Perfeito. Então, assim, se ele fizer em 10 minutos, ele vai ter que ficar uns 40 olhando pro livro. Perfeito, exatamente. Então, marcando horário diminui a ansiedade, porque vou ter que ficar atento a uma, né? Dá aquela baixada. Agora, se eu terminar logo, eu já vou poder ir pro videogame? Aí não funciona, a ansiedade toma que conta. Daí vai fácil. Agora, essa outra também que você contou, de dar um passeio até a padaria junto com a tua filhinha de 3 anos, esse é um momento de intimidade, você com ela. Não é com o Gabriel, né? Não é com o Gabriel, é com ela, a Isa. E isso é muito legal. Então, se você, pai e mãe, tem 2 filhos, 3 e tal, tenha momentos exclusivos com um deles. Não importa em que horário, em qual momento, mas precisa ter isso. Porque junto do irmão existe a competição, né? Então ela vai falar aquilo que ela sabe que o outro não faz tão bem. E aí fica uma competição ali em vez de compartilhar de verdade. Então essas caminhadas, elas são muito boas. Eu caminhava também com os meus filhos. E aí no caminho a gente vai ensinando princípios e valores. Olha que interessante. Então, por exemplo, estou lá andando com meu filho, dando uma volta lá pelas quadras e daí vejo um cachorro preso. Puxa, olha o tamanho do cachorro, filho. Precisava ter mais espaço, ou de repente está enjaulado, né? Tem uns que ainda põem uma grade assim. Coitado, o cachorro está enjaulado, não pode fazer isso. Então, amor pelos animais, respeito por um ser que não é humano. Então, tudo isso está sendo transmitido em um comentário, em algumas palavras. Eu estive em contato com uma menininha de 7 anos de idade, ela viu um cachorrinho, daí ela... Meu Deus, que cachorro feio, parece cachorro de pobre. Ai, Jesus! Gente, 7 anos, ela já foi
ela já está sendo ensinada a ter preconceito contra pobres, contra beleza e não beleza. Então, uma série de coisas. Como que uma criança de 7 anos está desse jeito? Óbvio que ela aprendeu isso ouvindo mãe, ouvindo pai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E esses momentos assim de brincar, de estar junto, de passear, é o momento daí dos princípios, dos valores, não dos preconceitos. É isso mesmo. Até porque é exatamente esses momentos de intimidade que você constrói ali, o que você ajuda a construir exatamente aquilo que você é também como adulto, né? Então, nas crianças. E aí, evidentemente, se a pessoa adulta que está junto é a pessoa cheia de preconceito, é a pessoa que tem essas situações, evidentemente que a criança que vai estar ali, porque ela ajuda a construir tudo, né? Coisa boa e coisa ruim. Então, se é a pessoa que está indo lá na padaria e joga papel no chão, o lixo da bala no chão, evidentemente que a criança vai fazer a mesma coisa em qualquer momento que ela esteja sozinha, né? O exemplo errado, ele é rapidamente captado pela criança como um exemplo errado e a tendência é refazer. Agora, olha que interessante, o exemplo bom, ele não é assimilado de forma simples, né? Eu sempre dou esse exemplo, mas ele é bem forte. Você vai numa padaria e a moça do caixa te entrega troco errado, te entrega dinheiro a mais. Aí eu estou indo com meu filho embora, vejo o dinheiro a mais e digo assim, ô filho, a moça me deu uma moeda de R$1 a mais, espera um pouquinho, vou lá devolver. Vai lá, devolve e vai embora com o teu filho. O filho fica pensando assim, meu pai é burro, ele entrega, ele devolve dinheiro. Essa é a mensagem que ele pegou. Isso. O meu pai não é inteligente, ele não sabe utilizar. Agora, e foi um bom exemplo que eu dei, mas não adiantou nada. Então, bons exemplos, eles precisam ser explicados. Eles precisam ser. Então, filho, eu estou devolvendo por causa do seguinte. Aí você explica. Se eu ficar com esse dinheiro, a Caixa vai ter que pagar do bolso dela. Ela tem um salário que daí, cada vez, se faltar cada vez R$1 ou outro, fica muito diferente no fim do mês. Ela vai sofrer com isso. Outra coisa, não é meu. Eu não posso ficar com coisas que não são minhas. Olha, um monte de coisa que você ensinou. Honestidade, caráter, responsabilidade, solidariedade com a moça do caixa. Tudo isso na fala, não foi no exemplo. É que tem muita gente que fala assim, os exemplos arrastam uma ova, né? Os ruins arrastam, mas os bons precisam ser explicados. E a gente costuma verbalizar, inclusive, os nãos, né? Os ruins. O que assim, não pode fazer isso, olha que feio, não pode, não joga o papel no chão, enfim, ou não faça isso, ou não faça aquilo, ou não tire o dinheiro de outra pessoa, enfim, qualquer coisa assim. E a gente acaba falando mais sobre eles e não o contrário. Deixa eu te dar um exemplo. O meu pai, ele fumava pra caramba, mas fumava muito. Só que um dia ele foi super sincero comigo. E aí que tá a coisa legal. É um mau exemplo fumar. Eu poderia ser fumante também, mas ele chegou e falou assim, Marcos, vou te falar uma coisa, nunca começa a fumar, porque fumar é muito difícil parar. Ele faz mal para mim, faz mal para o meu pulmão, me deixa sem vontade, sem energia, só traz coisa ruim. Então, nunca comece, porque para parar é muito difícil. Eu não estou conseguindo parar. Ele falou isso. Eu nunca nem experimentei. Agora, mas foi um exemplo ruim? Foi. Mas ele foi sincero explicando o que aconteceu, por que estava acontecendo. Então, a gente precisa abrir mais o jogo com os nossos filhos. Eles têm capacidade, eles têm inteligência de aprender o que é certo e errado. A gente tem que compartilhar. Com certeza. E antes de ir para a escola, né? Porque assim, imagino... E aí tem crianças que já começaram a aula, tem criança que ainda não começou, tem gente que ainda, né? Tá aí, estamos no início, né? Então tem gente que já, dependendo do lugar onde você está assistindo, pode já ter iniciado a aula ou não. Que preparação que a gente... Para quem não fez, vamos guardar para o ano que vem então, mas para quem ainda dá tempo de fazer, o que deveria ser feito para começar um ano melhor? Porque tem criança que é super empolgada para ir para a escola, né? Tem criança que fica ansiosa, que já arruma a mala, que já quer a mochila, que fica lá e que fica semanas antes, inclusive, querendo voltar para a escola. E tem criança que não tem a mesma empolgação. O que é que a gente deveria fazer para começar um primeiro dia de aula, uma primeira semana melhor? Tem uma coisa que não pode ser feita. Antigamente a gente chamava de terrorismo da quinta série.
Hoje é terrorismo do 6º ano. O que é? Filho, esse ano você toma cuidado, porque esse ano você vai ter vários professores. Olha, de verdade. Aí você joga tanto peso em cima disso que a criança pensa assim, meu Deus do céu, vai ser muito difícil. Porque o meu pai já está me preparando, minha mãe está falando como vai ser difícil. Aí você estraga tudo. É um ano maravilhoso, né? Por quê? Porque está acompanhando o desenvolvimento da criança. As crianças nessa idade, nesse ano, dão conta. Então, nunca faça terrorismo. Diz, esse ano você vai aprender coisas muito legais, meu filho. É esse tipo de situação. Você vai ter professores, é tão legal conhecer um, conhecer outro. Sabe, trazer a escola como algo gostoso, algo legal, algo que vai ser muito animador, algo que vai ser muito gostoso. Você vai fazer novos amigos, você vai aprender coisas novas. E aí você vai contar para mim coisas que eu não sei, sabe? Trazer uma impressão de que a escola vai dar um passo na vida dessa criança e esse passo vai ser legal, vai ser gostoso, vai ser construtivo. Quando a gente transmite essa ideia, é uma preparação muito boa. A outra coisa é, se o teu filho, você percebe que ele já tem alguma dificuldade, vamos supor dificuldade em matemática, né? Os filhos do Mateus não têm. Tô brincando. A Isabela eu ainda não sei. Vai saber, né? Mas assim, vamos supor que a criança tenha dificuldade em matemática. Cuidado com o recado, né? Cuidado com a matemática, aprenda logo. Não. O que a gente pode fazer é trazer algumas informações da matemática de um jeito legal. Então, por exemplo, tá andando de carro, passando na frente de um prédio. Filho, aquele prédio lá tinha 7 andares. Cada andar tinha 3 janelas. Quantas tinha ao todo? Não sei. Tenta fazer de cabeça. São 7, ó, filho. Começa a contar. 1, 2, 3... 4, 5, 6, daí ele vai tentando, até que ele dá 21. Uau! Você sabia que quando a gente aprende matemática, a gente sabe decora esse resultado? Você vai aprender isso em multiplicação. Multiplicação é muito legal. Olha que coisa boa, ele vai poder fazer de cabeça uma conta que ele parou um tempão para resolver. Então, você traz a informação de um jeito legal. Então, por exemplo, em português, em vez de falar assim, o S entre vogais tem som de Z. Cara, isso é chato pra caramba, né? Daí você pergunta assim, filho, por que casa é com S e não com Z? Não sei. Será que existem outras palavras que o S está entre vogais e tem som de Z? Aí ele vai descobrir que todas. Aí você traz a regra. Agora, o que acontece na escola? A professora vai lá no quadro e diz, S entre vogais tem som de Z. Pronto, matou tudo, perdeu a graça, né? Mas essa graça a gente pode trazer com os nossos filhos. Depois, quando vem a informação lá na escola, eu já sabia. E já sabia, é um jeito legal. Por quê? Porque ele descobriu aquilo. E aí, a gente precisa sempre mostrar isso. Tá brincando que você descobriu isso? Nossa, eu só fui aprender isso lá em tal ano. Você já descobriu? O que a criança sente? Eu sou especial, eu sou inteligente, eu faço descobertas. Essa é a ideia, né? Esse sentimento, esse gosto por aprender que a gente tem que transmitir com as crianças. E sabe que um dos dramas que a gente passa aqui, professor Mateus sabe disso aqui, é que as nossas famílias ficam muito ansiosas muitas vezes, porque elas querem, por exemplo, na tarefa, ajudar os filhos, dar respostas. E muitas vezes o que a gente tenta aqui conversar com as famílias é que é justamente isso. A gente quer que os filhos façam descobertas. O que pra gente é importante, especialmente no nosso material, no nosso livro, que os alunos façam boas perguntas. Que eles consigam fazer boas perguntas, que eles consigam encontrar caminhos, inclusive, diferentes para fazer uma multiplicação. Que tem caminhos diferentes. Sim, que existe lá uma regra, enfim, que tem esse caminho aqui, que inclusive pode ser o da calculadora. Não tem problema. Mas que ele possa descobrir caminhos. E as famílias acabam ficando ansiosas quando vai uma tarefa de casa, ela não consegue ajudar, não consegue dar a resposta. Então, acho que o professor está trazendo aqui várias situações para a família sofrer menos esse ano com a tarefa de casa. Porque assim, não precisa dar resposta pronta. Sim. Sofrem muito aqui também quando voltam aqui, folheiam as páginas e não encontram a resposta lá. Sim. Mas porque a gente justamente não quer que a resposta esteja ali pronta. Quer que a gente encontre um caminho, que o filho, que o aluno vá fazer perguntas, vá criando possibilidades de respostas, inclusive possibilidade errada. Que a possibilidade que ele construiu pode ser que seja errada. Sim. Que ele vendo ali, trocando, ele vai perceber que aquele não é o caminho. Mas a gente quer sempre acerta, né? Esse é o nosso problema. E muitas professoras passam uma lição de casa
Porque, no fundo, é uma avaliação, é uma prova que ela está fazendo. Não vai valer nota, mas ela tem um diagnóstico da turma. Aí o que acontece? Todas as mães ajudaram as crianças a fazer. Aí ela recebe as lições de casa todas feitas. Opa, já aprenderam, passa para o próximo assunto. As crianças estão defasadas, não aprendem o próximo assunto, fica tudo para trás. Por quê? Porque foram ajudadas de forma equivocada. A gente nunca pode dar a resposta. Alô, grupo de mães de WhatsApp. Converse com as outras mães. Não vamos ajudar a criança a fazer, a dar a resposta. A nossa ajuda na lição de casa é assim, preparar o horário, preparar a mesa, desligar a televisão. Assim, você prepara o ambiente para o teu filho fazer. Isso é ajudar. Agora, fazer a lição é a criança que tem que fazer. Agora, vamos supor que 90% das mães entenderam isso, não ajudaram e as crianças foram com a lição não feita. A professora, puxa, vocês não entenderam? Vamos revisar. Pronto, eles vão ter revisão. Depois vai entrar assunto novo. Agora, se a gente atrapalha as professoras, aí as professoras ficam sem esse diagnóstico e aí corre tudo errado. Então, ajuda de verdade é preparar o ambiente, preparar o espaço. E aí dá uma incentivada na criançada para fazer. Nunca a resposta. Perfeito. Posso dar um exemplo? Por favor. Pro lado da família aqui, né? Porque eu acho que eu vivencio esses dois cenários em casa. É sempre uma briga quando eu acho que eu vejo minha esposa fazendo a tarefa com meu filho. E talvez na visão do meu filho, eu, enquanto estou ali supervisionando a tarefa, seja um pai mais relaxado ou que cobre menos. Mas é muito pelo ponto de vista dele ter algum controle daquele processo de aprendizado dele ter algum controle do que ele está fazendo, não simplesmente eu falar ao filho, não é com S, é com Z, ou não é com Z, é com S. Então, em tarefas de matemática, normalmente, ele pede minha ajuda, né? Primeira coisa, eu peço para ele ler, para ver, né, o entendimento do todo, e dificilmente eu dou a resposta, eu falo para qual caminho deve seguir. Enquanto que eu vejo esse processo com a minha esposa, muitas vezes dá o conflito que você comentou no começo da conversa, né? Você não sabe e tal. Por quê? Porque muitas vezes, não é assim, é desse jeito e tal. E na cabeça de muitos pais, em alguns momentos existe só uma forma de fazer, só um caminho, né? E que às vezes não consegue considerar o que o aluno, ou que a criança, o filho, no caso, está pensando. Então, em vários momentos eu já falei, não, filho, deixa assim, eu entendi a forma como ele pensou, agora eu quero ver como que isso vai ser insumo para a sua professora dar o retorno para você e depois você me diz o que ela falou. Porque muitas vezes ele põe no livro uma resposta que eu sei que não seria a resposta do material do professor. Sim, vai dar divergência mas ele partiu de um caminho coerente, então segue em diante. Que eu acho que é o que vai fazer sentido para essa criança, para o filho, na hora de estruturar todo o aprendizado que está sendo feito ali em casa. Eu conheci uma palestrante e, infelizmente, ela já faleceu. Ela trabalhava com conceitos de matemática. Aí ela perguntou para as crianças quantas patas tem 4 cachorros. E aí as crianças desenharam, porque antes de saber adição, antes de saber tudo isso, então elas desenharam 4 cachorros. E daí um menino disse que tinha 8 patas. 4 cachorros tinha 8 patas. Daí a professora, mas como assim 8? Daí ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque ele desenhou os cachorros na lateral e é só uma perna de cada lado, né? Daí ela falou assim, muito bem, você contou todas as pernas. Gente, ele contou, ele resolveu o problema, né? Não dá para dizer assim, não, mas cada cachorro tem 4 patas. Não vem com bronca. Avalie o raciocínio do seu filho, né? Aí ela falou assim, então você contou as patas desse lado. E as do outro lado? Daí ele parou assim, foi um impacto para ele. Claro. O Piaget fala isso, desequilibre o conhecimento do seu filho, da criança, para que venha a aprendizagem. Agora, trazer a aprendizagem sem fazer o desequilíbrio, a criança simplesmente memoriza e não faz sentido. Então ela perguntou, e as patas do outro lado dele? Espera aí. Voltou para a carteira. Quando ele voltou, ele falou, 16. Como que você fez? Daí ele virou o outro lado da folha e desenhou os cachorros do outro lado. Então era assim, lado esquerdo e lado direito. Sensacional! Gente, perfeito. Olha a solução desse menino, né? A gente de fora pode dizer assim, não sabe nem contar. Não, ele sabe contar, só que a imaginação dele é muito mais fértil do que a gente imagina. Foi longe, né? Então é isso que a gente tem que resgatar.
Como que está pensando? O que? E aí você falou assim, serve de insumo para a professora. Claro, serve para a professora entender além do raciocínio estabelecido no livro. Qual é o raciocínio dessa criança real que está na sua frente? Isso vale muito, vale ouro. Então, a partir desse tipo de raciocínio, eu ajudo as crianças a evoluírem. Esse é o caminho. E dá certo no final, né? A gente Tem sabe o disso. processo inverso também, né? Da criança vir com uma pergunta, e eu muitas vezes o Gabriel faz pergunta que eu fico sem chão, assim, não sei como que eu vou responder. Eu falei, não Essa é a vida sei. de todos que estão ouvindo a gente assistindo. Eu falei, filho, não sei. Fica tranquilo. E ali, muitas vezes, a gente tem também um caminho bom para pesquisar. Né? Ele assiste muito o YouTube. Poxa, pesquise 2, 3 canais que falem sobre esse assunto. Né? Vamos ver se a gente consegue ter uma conclusão aqui, enfim, chegar numa possível resposta, porque eu muitas vezes me pego ali com uma pergunta que eu também não sei a resposta. E aí, de diferentes áreas. E ali é um momento que vale a discussão. E às vezes gera um valor até maior do que a tarefa que eu estava fazendo com ele, que era para repetir um processo ali, né, de um conteúdo. E ali a gente vai para um caminho de pesquisa, um caminho investigativo, que para ele vai gerar, às vezes, um valor maior. E aproveitando, Matheus, pré-início das aulas, vocês se preparam? Como é que é isso? Ou é da família 2 dias antes? Porque o que a gente faz muito, né, professor? É punir na escola, às vezes, o comportamento dos pais, né? Porque a gente, às vezes, pede lá a cartolina, o papel crepom, a lista de materiais, e aí a criança não leva, a gente faz o quê? Penaliza a criança. Porque às vezes é ela que não pode participar da coisa, enfim. E a gente sabe que isso vale para tudo, né? Vale pro dinheiro do passeio, vale pro lanche, vale para todas as questões que é o adulto que tem que preparar e não a criança. Isso, assim, a gente penaliza as crianças, sendo que a desorganização ou a opção ou a falta de tempo é da família. Início do ano, como é que é, Matheus? Fala a verdade aqui. Vamos fazer uma exposição. Vamos fazer uma exposição aqui. Eu vou dar uma resposta teórica no início do ano, e depois eu falo de como que é a prática. Principalmente o Gabriel, que é maior, a Isabela a gente consegue controlar um pouco mais essa questão e ela já tem o hábito de acordar mais cedo. Embora a aula dele seja só à tarde, não dá para ele acordar a qualquer horário, porque bagunça a rotina da manhã e, eventualmente, ele também não vai ter sono à noite, no horário de dormir. Como eu tenho o costume de acordar cedo, dormir cedo, é uma preocupação sempre minha de ajustar essa rotina para casa. Então, antes do início das aulas, eu já tento colocar ali numa rotina de sono, de forma que eles acordem num horário bom, saudável e durmam também num horário bom. Essa é a tentativa, é a teoria que eu falei. Muitas vezes, quando eu vou para a prática, nem sempre dá certo. Mas essa questão do sono, que eu vejo que interfere muito diretamente com a qualidade do desempenho dele na escola, é um ponto que eu trabalho muito. Pensando em, você trouxe, né, o esquecimento, eu me recordo do ano passado, o Gabriel esqueceu algumas vezes a mochila. Não foi para a escola sem mochila. Chegou na escola sem mochila. Mas ali, enfim, até depois eu conversei com a minha esposa para ver a responsabilidade, né? Tudo bem, dos pais a gente precisa supervisionar, mas ele também tem que ter, né? Ele com 9 anos precisa ele ser corresponsável. Sabe que tá faltando alguma coisa. Poxa, tô indo para a escola sem a mochila. Então, na primeira vez a gente saiu correndo, acho que a gente foi, levou a mochila e tal. E daí depois vem a bronca, né? Como é que você esquece a mochila, vai para a escola sem mochila? Eu falei, não, mas a gente também precisa ter um checklist antes de sair para garantir que está indo todo mundo com o que precisa. Eu nunca arrumei a mochila do Gabriel. A minha esposa, sim, em alguns momentos, mas é responsabilidade dele pegar os materiais para aquele dia, né? Ver se tem tarefa e tal. Mas teve momentos também da gente deixar ele sentir um pouco a consequência do que é não levar a mochila para a escola. Então, eu não sei o que ele fez, se ele pegou folha emprestada de amigo, enfim, ele teve que se virar, mas para ele também sentir que em algum momento não vai ter o pai e a mãe ali para fazer e, enfim, de alguma forma corrigir, né, algum eventual equívoco no caminho. Aí tem um conceito bem legal, que é o conceito de autonomia, né? Todo mundo acha que a autonomia é dar liberdade para o filho fazer sozinho. Isso não é autonomia. Autonomia tem duas coisas que estão conectadas, fazem parte dela. Liberdade, então filho, você tem a liberdade de pôr o que você quiser na mochila, então essa é a liberdade. A liberdade tem que ter, senão não é autonomia. Mas a outra coisa é a responsabilidade. Então assim, eu tenho a liberdade, mas
essa criança tem a responsabilidade de assumir, caso tenha posto algo errado ou não tenha posto algo, ok, tem. Então, tem autonomia, pode deixar fazer. No começo, por que a gente acompanha, faz? Porque a gente confia na liberdade, mas a gente ainda não sabe se a criança tem responsabilidade, então a gente acompanha. Quando a gente percebe que tem as duas coisas, autonomia. É um erro gravíssimo achar assim, meu filho, quando tiver 18 anos, será autônomo. Vai ser uma ova. Se você não desenvolver a autonomia dele desde pequenininho, não vai ter lá na frente. E hoje, o que a gente mais vê é adulto infantilizado, sabe? Que precisa de mãe, precisa de pai. É claro que a gente precisa no sentido de relação, mas não de dependência. Né? Tem homens maduros dependentes emocionalmente de mamãe. Alguns dependentes financeiramente. Por quê? Porque não desenvolveram autonomia. Não tem autonomia, não adquiriram autonomia financeira, ainda não tem autonomia emocional, e aí vem os problemas por causa disso. Então, vale muito a pena deixar, entre aspas, se ferrar de vez em quando, não levou a mochila, né? Tudo bem, faz parte para ele sentir que ele precisa ter responsabilidade. Essa é a ideia. Eu não comentei de que ele também perdeu algumas vezes o moletom, né? A blusa, o casaco. Clássico, Aí clássico. não dá pra ele sofrer a consequência, né? No caso do frio foi mais difícil. Falar, não, filho, agora você vai ficar sem blusa pro resto do ano. Mas a gente, de vez em quando possível, deixa ele sentir um pouquinho também da consequência. Com sabedoria. É isso. Mas então, e até pensando nos aprendizados que vão passando ao longo dos anos, e aqui pensando inclusive mais nas dificuldades. Então, professor, quem teve um ano muito difícil anterior? Para quem teve aqui muita dificuldade, por exemplo, teve muita dificuldade ou porque mudou de escola e não se adaptou na escola, ou teve alguma dificuldade muito com uma área específica, e aí passou aquele ano sofrendo naquela área, passou assim com muita dificuldade. Ou mais que isso, quem teve aí filho que ficou retido naquela mesma série, você já fica até apavorado pensando que isso vai acontecer de novo, né? Porque não é necessariamente que vai começar bem, afinal ele já ficou porque não sabia, ele vai começar o ano não sabendo ainda, né? Então, para quem teve muita dificuldade no ano anterior, o que seria começar bem o ano? Porque já tem aqui um trauma. E aqui são várias dificuldades, né? Dificuldade acadêmica, com o conteúdo, mas dificuldade, às vezes, de adaptação, a dificuldade de não fazer amigos. E aí os pais, inclusive, ficam aquele drama de, será que é a escola? Será que eu não deveria trocar de escola? Que momento, talvez, que é o de trocar de escola mesmo? Como é que a gente começa um ano aqui para quem não teve um ano normal anterior? Essa é uma boa pergunta. A primeira coisa, eu acho que não pense que esse ano vai ser tudo diferente, sabe? Tem pais com uma esperança boba, né? Esperança de conto de fadas. Esse ano vai ser maravilhoso, né? Não vai ser. O que vai acontecer? As dificuldades, elas permanecem. Então, o que a gente precisa? Acompanhamento. Precisa estar junto. Então, assim, é o dia a dia que vai fazer diferença. Vamos pegar a dificuldade acadêmica. Tem dificuldade lá em português, escreve muito mal, troca letra, tal, talvez seja disléxico, sabe aquela coisa terrível? Não vai dar um plim, agora sabe, né? Então, o que você faz? Passo a passo, vai ajudando, assim, sem traumatizar a criança. Já te falei 1000 vezes! Não! Filho, vamos rever. Rever uma vez, 2, 3, não importa quantas. Reveja com paciência, com calma. Mas vai ajudando e acompanhando. E outra, não espere vir a nota para daí descobrir que teu filho está indo mal. Perfeito. Você descobre durante o processo. Todos os dias dá uma olhadinha no caderno, vê o que ele fez, se ele está entendendo, o que você não entendeu, o que você já aprendeu. Então, esse acompanhamento é que vai fazer a diferença. Agora, tem pais que por decisão dizem, não, escola é com escola, em casa é outra coisa, né? Ou isolamento total. Então, essa criança vai ter dificuldades e ela vai ter que saber como lidar com elas. Então, se você quer que a escola resolva os problemas de aprendizagem do seu filho, ponto final e acabou, então ensine teu filho a buscar os recursos que tem na escola. Tem professor auxiliar, dá para tirar dúvida. Então, esse caminho ele sabe ir atrás? Se não sabe, você tem que ensinar. A escola deveria ensinar. A escola ensina, a escola mostra, a escola fala várias vezes. Mas talvez teu filho não tenha essa vontade, essa autonomia. Outra coisa, meu filho não faz amigos, ele reclama muito, vou mudar de escola. Vai começar tudo de novo. Vai do zero, né? Continuar sem amigos. Então, assim, que tal você ajudar teu filho a tomar uma iniciativa? Filho, hoje, sexta-feira, convide um amigo teu
para jogar videogame sábado. Vocês vão passar a tarde jogando videogame. Para ele vir aqui em casa. Qual amigo seria? Eu vou convidar fulano. Pronto, já sabe o nome do fulano. Vamos conversar com o pai dele. Vamos esperar os pais chegarem. Aí você fica lá na escola esperando os pais do menino chegar. Quando chegar, vocês combinam essas coisas. Você, pai, você, mãe, toma a iniciativa, faz acontecer. Aí o menino vai, os dois brincam, passam o dia brincando, discutindo, resolvendo videogame e tal. Aí é óbvio que já tem um amigo. No outro dia ele encontra na escola. É diferente esse encontro. Por quê? Porque é um encontro de alguém que estava lá na minha casa. Então ajude seu filho a construir amizades. Outra, você sabe muito bem quais são os... Os líderes do mal. Todo mundo conhece. Sempre tem. E se teu filho está envolvido, né, não adianta proibir, não adianta coibir, você tem que fazer o contrário. Construa melhor a amizade com aqueles que você percebe que tem os mesmos princípios da tua família. Então, fazendo como? Convida, vai ter pipoca, vai ter pizza, vai ter jogo, videogame, vai ter campeonato na tua casa, convida. Aí outro pai percebe que o filho dele fez na tua. Ele sabe que outro dia vai ter que ser na casa dele. Então você já cria isso, faz essas coisas acontecerem. Os líderes do mal vão ficar isolados. É claro que de vez em quando dá para convidar um deles, não convide 3. Um deles, que daí ele vai se ambientando, vai descobrindo, vai melhorando, né? Então a gente pode ajudar o nosso filho a fazer amizade também, tanto na área cognitiva, acadêmica, quanto nas relações. A gente pode ser o ajudante aí por trás, sem aparecer muito, mas dá para fazer muita coisa. Perfeito. Você falou que o teu filho mudou 3 vezes de escola, Matheus. Como é que foi essa mudança de escola? Sofreu, não sofreu? Como é que foi? Porque imagino que tenha vários pais que estão começando com escolas novas agora, né? Iniciando a escola, começando, enfim. E também tem uma ansiedade, porque às vezes a criança, por dificuldade nenhuma, mas está num espaço que ela não sabe nem onde é o banheiro da escola nova, né? E chegou na escola, é grande, você não sabe nem onde é o pátio, você não sabe... E às vezes o pai só deixou na porta da escola e entendeu que ele vai entrar... Claro que é assustador, né? Quem não ficaria com medo? Então, que dificuldades talvez pudessem existir? Ou não teve dificuldade e foi tudo bem? Eu acho que é natural, a criança vai para um novo espaço, né? Desconhecido, enfim, ela tem uma certa ansiedade. Talvez um erro que eu tenha cometido algumas vezes, que eu não faço mais, é minimizar às vezes esse sentimento, né? É uma escola, vai ter amigos, você vai fazer amizade lá. E talvez não dei tanto ouvido pro Gabriel, né? A Isabela foi um pouco diferente porque ela tá na mesma escola desde que entrou, mas depois eu fui ajustando e equilibrando essas falas. Mas o que eu percebo diante da minha experiência aqui como pai dentro da minha família, mas também observando alguns outros colegas pais, né? Nem tanto no ambiente escolar, mas eu sei que isso também é bastante recorrente, essa ansiedade, esse sentimento ser maior por parte dos pais, né? Da mãe, às vezes fala, vou deixar meu filho desse tamanhinho, né? Na escola, enfim... Tadinho, como é que vai ser sem eu estar ali por perto para poder dar todo o suporte? Então, essa ansiedade também, quando vem do adulto, acho que interfere muito. O Gabriel, quando passou pelas escolas, ele sempre chegou muito aberto ao novo ali, a conhecer e se deu bem muito rapidamente. Os conflitos que ele enfrentou, às vezes com dificuldade de fazer amizades de grupos, né? Ele entrou numa turma que já estava estudando junto, as outras crianças estudando juntas há muito tempo. Ele teve uma certa dificuldade de estabelecer ali no início alguns vínculos. E às vezes a angústia dos pais é maior do que a da própria criança. Fala, filho, é um processo natural, eles já são amigos, enfim. E até em outros ambientes, né? Como mudança de casa, por exemplo, chega no condomínio. Então, eu acho que aproveitando, enquanto o professor Marcos aqui estava falando de vínculo, de intimidade, de relação, acho que isso ajuda muito. Quando a gente conversa com a criança, mas abertamente, sem minimizar o sentimento dela, ouvindo, escutando, e buscando caminhos para ajudar. E em alguns momentos vai ser difícil mesmo, ó, filho. Aí não tem jeito, você vai mesmo vai quebrar a cara, depois, enfim, vai conseguir esse espaço. E hoje é um menino, assim, considero, né, emocionalmente ali, o aspecto social super saudável e feliz no ambiente onde está. Deixa eu contar um caso real. Eu fui coordenador de pré-escola.
E a gente tinha um menininho que, meu Deus, ele fazia um escândalo. Ele chorava. A mãe deixava ele começava o escândalo. E aí, como eu fiz psicologia, eu pensei, cara, tem que ter uma outra explicação para isso, né? Não é só o vínculo com a mãe, porque as crianças têm vínculo com a mãe e as outras já pararam de chorar no primeiro dia ou no segundo dia, pararam. Mas esse que chorando há mais de uma semana tem alguma coisa. E aí eu pensei assim, cara, é a insegurança da mãe que está sendo transmitida para essa criança. Então vamos lá. A mãe chegou e eu falei para a mãe, vem aqui, vou te mostrar a escola de novo. Vem aqui. Ah, mas eu já conheço. Não, vem de novo. Aí eu fui mostrando, aqui que teu filho fica, aqui que ele brinca, esse é o escorregador. A gente tem, tá vendo que tá tudo fechado, tá tudo seguro. Aí levei para todos os ambientes da escola. Então, quando ele está aqui, é esse espaço, não é a escola toda, não é o bosque onde ele vai ficar perdido. Tá solto. Não vai ficar solto, ele vai ficar nesse espaço, sempre tem gente olhando, sempre tem ou a professora ou alguém, sempre tem alguém, tá? Cara, no outro dia esse menino não chorou mais. Porque a mãe estava insegura. O que está acontecendo com meu filho? Onde ele vai ficar? Quem vai estar com ele? Será que vão cuidar dele? Né? Essa insegurança, claro que a criança sente. E também dá para ver, né, uma outra cena assim que eu disse, meu Deus do céu, como isso é típico. A mãe deixou a criancinha pela primeira vez na pré-escola. Deixou a criancinha na pré-escola, ele virou, tchau mãe, e foi. Porque ele já tinha conhecido, ele já tinha visto a escola, né? Virou e tchau, mãe. E a mãe desmontou. Triste. Desapontada. Filho, tchau. Daí ele olhou de novo, tchau. Aí, filho, não se preocupe, eu vou ficar aqui, tá? Qualquer coisa que acontecer, a mamãe tá aqui. Daí, tá, eu vou estar lá no carro. Assistindo até ele. Eu vou estar lá no carro, tá? Se você precisar, só chamar a professora, ela vem e me chama. Aí conseguiu. Ai, vem cá, meu amor. E daí abraçou e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você, mamãe de criancinha pequena, papai também, mesma coisa. A tua segurança, tua paz vai ser transmitida para a criança. Se você está inseguro, está insegura, conversa de novo, visite de novo, tire as dúvidas. Você precisa estar em paz. Isso é transmitido para a criança e a criança vai embora daí. É isso. Esse início do ano, a gente sabe, né? Muitas vezes, especialmente na educação infantil, é o drama das escolas, o tempo de adaptação. E, inclusive, é uma discussão sempre aqui. Se deixa o pai entrar, se não deixa, se deixa a família, e se fica uma semana inteira, se não fica, se pode ficar na janela, né? Se pode observar pela janela, enfim. Essa é uma discussão que a gente faz o tempo todo, porque todos os anos a escola passa pelas mesmas situações. E nem precisa ser começo de ano. Às vezes uma volta de feriado já faz isso, né? Já faz com que a criança passe por isso. E aqui tem, a professora acabou de dar aqui umas dicas ótimas para os diretores da escola, né? Que é para puxar e trazer a família para rever aquilo que ela já conhece. Sim. Mas também tem para as famílias aqui que não tem muito jeito, né? Então acho que vai ter um tempo saudável da adaptação e depois... E a gente entender, especialmente as famílias, que a escola é um ambiente que foi preparado para receber as crianças. Está todo mundo ali disposto e disponível para cuidar das crianças e dos adolescentes. Ou seja, não é um espaço qualquer que a gente levou e que alguém vai ficar dando uma olhada na criança. Não, né? Está todo mundo dedicado a cuidar da criança. Acho que esse é o primeiro princípio que todo mundo tem que entender, que a escola ela vive de cuidar, olhar para as crianças. Portanto, é o lugar mais seguro do que, inclusive, elas estariam em casa, que nas férias os acidentes domésticos aumentam, porque justamente as crianças ficam em casa e o pai e a mãe não estão acostumados, inclusive, com tanta energia que a criança tem. Você não consegue nem acudir dentro de casa. E na escola todo mundo está esperto e sabe exatamente, se ele está subindo lá, você já sai correndo, porque você sabe que lá pode ter um acidente. E em casa isso não acontece. Em casa ele vai cair, vai se arrebentar nas férias, isso aumenta, é muito engraçado. Mas por quê? O pai e a mãe ainda não tá com esse olhar que a criança vai cair em algum momento, né? Você sabe que é uma dica assim, que eu dou para os pais para que eles formem uma aliança com a escola, tá? O que acontece? Muitos pais, eles têm um comportamento de vigia, sabe? Eu vou vigiar essa escola, ver se eles estão fazendo o trabalho deles. E esse é um comportamento muito ruim, sabe? Não é uma relação saudável. Quais são os objetivos da escola em relação às crianças? A escola quer que essa criança se desenvolva
emocionalmente, socialmente e cognitivamente. Não quer que seja mais responsável, quer que aprenda, quer que tenha amigos, quer que tenha valores e princípios. Esse é o objetivo da escola. Qual é o objetivo da família? O mesmo, é o mesmo. Então, tanto a família quanto a escola têm o mesmo objetivo. Então, a gente precisa fazer a tal da parceria. Só que parceria tem um problema. É por isso que eu falo aliança. Quando a gente fala parceria é o seguinte, vamos supor que eu e o Matheus, a gente faça uma parceria aí para vender algum produto. A hora que ele começar a não vender, eu rompo essa parceria, não me serve para nada, né? Vai trazer outro. Ou se eu piso na bola, o Matheus diz, Marcão, vai embora, não quero mais saber de ser teu parceiro. Por quê? Porque a parceria, ela implica a participação dos dois, os dois têm que fazer. E a aliança é diferente. A minha aliança é o seguinte, mesmo que você não faça a tua parte, a minha eu vou fazer. Uhum. Então, assim, a escola está pisando na bola, a minha parte eu faço. Então, eu vou lá na escola, converso, mostro, me ofereço, digo o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. Então, isso é aliança. Ou a família não está fazendo o que deveria fazer. O que a escola faz? Chama, põe aula de recuperação. A escola está fazendo isso, né? Ela vai fazer. A escola também está ensinando princípios e valores, a famosa educação antiga, né? A escola hoje faz isso. Mas por que faz? Porque a família não está fazendo. Muitas, né? Muitas famílias não fazem, a escola vai fazer. Por quê? Porque é uma aliança, a aliança que vai funcionar. Então, se um dos dois não fizer a sua parte, a outra faz, a outra vai assumir. E essa postura é diferente. Aí eu não vou numa postura de cobrança, eu vou numa postura de que forma eu posso ajudar. Eu quero que a educação que o meu filho está recebendo seja ainda melhor. Aí eu participo, eu ajudo, eu dou ideias, eu me ofereço para ajudar. Eu dou muita palestra em escola pública e eu fui em escola pública que, sério, gente, tinha cheiro de cocô de gato. Era horrível. Paredes pichadas, lixo no jardim, nem tinha jardim, era uma coisa assim fedorenta, era horrível. Fiz lá minha palestra e tal. Aí fui, na outra semana, era uma escola no mesmo bairro, só que distante daquela. Tinha jardim, flores, tudo florido e tal. Aí o que acontecia? A diferença é enorme. A diretora, super bem arrumada, super bonitinha, tal, bem cuidada, como a escola. Na outra, estava de moletom. Então, assim, esse clima geral, esse clima total vai fazer diferença na vida das crianças. Então, eu como pai, eu posso ajudar a pintar a escola? Ok. Eu posso ajudar em alguma coisa aqui? Posso trazer um pôster? Esse movimento que a gente precisa fazer de parceria. Aí a parceria funciona. Uma vez, uma professora contou uma coisa que aconteceu com ela. Ela estava ensinando sobre ecologia, árvores, os rios, tudo isso, né? Daí o menino falou assim, prof, eu posso mostrar o pôster da Renault? Daí a professora, não vamos falar de carro, a gente está falando de outra coisa, então não deixou. Daí na outra aula o menino de novo, professora, eu trouxe o pôster da Renault, posso mostrar o pôster da Renault? Não, a gente está falando sobre ecologia, não deixou. Na terceira vez a mãe veio. A mãe veio junto, né, com a criança. Meu filho queria apresentar o pôster e você não deixou. Mãe, é que a gente está trabalhando ecologia e ele queria trabalhar sobre carros. Que carro? Não, o pôster é da ação ecológica que a Renault estava fazendo de captar a água depois da indústria e voltar para o rio antes da indústria. Ou seja, tratava tão bem a água que estava servindo como exemplo de ecologia, de sustentabilidade. O menino estava animado para mostrar. Sim, ele tinha visto uma conexão. O meu pai trabalha na Renault, sabe? Aquela coisa linda. E a professora cortou. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Tanto os professores quanto os pais, né? A gente tem que ter sensibilidade até onde nossos filhos podem ir, né? De que forma eles podem participar e incentivar a participação. É isso mesmo, a gente às vezes se precipita, né, achando que a gente já sabe o que está ali no pôster, né, a gente já sabe o que eles vão trazer, isso a gente acaba fazendo na escola muitas vezes, inclusive até por conta do tempo escolar e tudo mais, a gente vai indo para esse lugar e muitas vezes não dá oportunidade para as crianças. Indo para o final já, porque a gente está acabando o nosso tempo, infelizmente, mas eu queria um último papo aqui, professor. Não tem jeito, né? Para conviver melhor, nada mais
adequado, do que a gente está de forma equilibrada emocionalmente. A gente aqui conversou de como é que pode começar um ano melhor, o que a gente pode fazer de forma prática, mas parece que talvez se a gente estiver aqui num ambiente desequilibrado, né, se a gente estiver muito conturbado, então a gente que está dentro da escola sabe e identifica claramente quando os alunos chegam na escola e a gente sabe que está vindo de um lugar desequilibrado. Ou porque a criança era de um jeito e ela mudou de repente e você já sabe que alguma coisa aconteceu, ou porque a gente já sabe. Tanto que às vezes quando o aluno entra, você já sabe até de quem que é mãe ou pai. Se você não conhece a família, pais, isso é verdade, a gente sabe porque a gente já identifica. E aí pensando nisso, como é que a gente poderia aqui, o professor que fala tanto, né, de saúde emocional, socioemocional, como é que a gente pode construir um ambiente mais saudável para as crianças e adolescentes especialmente, né, porque a gente às vezes vai largando os adolescentes aqui, mas como é que a gente pode deixar esse ambiente melhor, emocionalmente falando, equilibrado, para que isso reflita lá na escola, para que não seja aquele aluno que em casa é uma coisa e na escola é outra, que isso acontece, enfim, a gente sabe esse drama aqui. Como é que isso poderia acontecer esse comecinho de ano que ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Eu acho que a gente precisa não só educar as crianças, alfabetização em português, alfabetização matemática, tem a alfabetização em ciências, a gente precisa da alfabetização emocional. Só que o que acontece? Muitos pais, muitas escolas confundem a educação emocional com a primeira fase da educação emocional. São 4. A primeira fase é identificação. Ajude seu filho a identificar o que ele está sentindo. E ele só vai entender isso se você compartilha. Não, filho, hoje eu estou muito triste, hoje eu estou frustrado, hoje eu estou decepcionado, eu estou angustiado. Olha quanta coisa diferente. Tem muitos pais que falam, não, filho, estou cansado. Ah, vai, vamos brincar. Não, estou cansado. Não estou bem. Não estou bem, eu estou cansado. A gente resume isso. Mas se a gente falar qual é o sentimento que a gente está tendo, estou com raiva, aconteceu uma coisa, eu não quero conversar, estou com raiva. É melhor a gente não brincar, senão eu vou brigar com você. E você não tem culpa. Então ele já percebe que a raiva faz a gente cometer erros, né? Então a identificação é a primeira fase, a gente tem que ajudar. Então fale do teu sentimento e daí diz para o filho o que o filho está sentindo. Filho, isso que você está sentindo é ansiedade. Amanhã é teu aniversário, você está ansioso. Ansiedade é diferente de medo. Aí a gente dá uma explicação. Posso usar esse tempinho agora, bem rapidinho? Com certeza. Por exemplo, quando a gente fala de medo, didaticamente, para as crianças, a gente fala assim, medo é que a gente espera, expectativa, a gente espera que algo ruim vai te acontecer. Então vem um cachorro na tua direção. Ele vai me morder, então eu espero que algo ruim me aconteça. Então eu estou com medo, porque eu tenho essa possibilidade, essa expectativa. Ansiedade não é isso. Ansiedade é uma expectativa, portanto eu espero que algo bom não aconteça. Por que a criançada fica ansiosa no início das aulas? Será que vai ter aquilo? Será que vai ser bom? Será que vai ser legal? É o medo, né? Ansiedade é o medo ou a expectativa de que algo bom não vai acontecer. Ah, você está ansioso porque amanhã é teu aniversário. Você está ansioso porque você espera que o teu presente não venha. Então, por isso está ansioso. Você espera muito que venha, mas e se não vier? Isso é ansiedade. Então, a gente explica a diferença entre ansiedade e medo. A gente explica o que é tristeza, o que é raiva, o que é angústia, nojo, esperança. E vai aumentando esse repertório. Identificação. A próxima é acolhimento. Acolha essa tristeza, filho. Pode chorar sim. Antigamente a gente falava, não pode chorar. Né? Chega de chorar. Então, segundo, acolha, deixa chorar. Botou tudo para fora? Agora acabou. Então, assim, identificação, acolhimento, aí expressão. Você precisa ajudar o seu filho a expressar o que ele está sentindo. Tá com raiva? Tem que botar para fora. Não guarda essa raiva. Bota pra fora, soca o menino. Não. Matheus quase que... Também que você deixou claro aqui, professor. O Marcão tá falando pra bater. Não, eu tô com raiva. Posso bater? Não, mas eu posso gritar, posso bater a mão na mesa, mostrar que eu tô com raiva. Ah, isso pode. Mas eu posso quebrar algo? Não, porque tem a quarta fase. Regular o que você está sentindo. A minha raiva é grande, eu expresso a minha raiva, mas eu não quebro nada, não machuco ninguém, não humilho ninguém, não piso ninguém. Ah, tô com raiva porque o motorista de trás buzinou para mim. Eu vou sair do meu carro, vou quebrar o vidro do carro de trás. Cara, isso é não saber... Desregulado. É desregulado.
Então, se eu desenvolvo as 4 fases, eu estou ajudando meu filho a ser melhor emocionalmente. Posso fazer uma propaganda do meu livro? Claro, com certeza. A minha esposa, na minha opinião, é a melhor especialista na terapia focada nas emoções. Ela fez uma formação internacional e tudo. Então, emoção, ela sabe tudo. E eu sou fascinado por astronomia, ciências, conhecimento, fantasia, contos de fadas. Então eu falei para ela, que tal a gente escrever um livro com muita fantasia, criatividade, coisas do outro mundo, outro planeta e que ensina as crianças a lidar com as emoções. Ela falou, fechado, vamos fazer. Veja, aí nós escrevemos um livro chamado Les, o Menino de Orion. É um menininho que vem de outro planeta lá, da constelação de Orion. Ele vem para a Terra ensinar as nossas crianças a lidar com as emoções. Gente, as crianças estão adorando. Que bacana. Adultos estão compartilhando. Cara, se eu soubesse isso quando eu era criança. Então, assim, fantástico isso. E a chave é que o livro não é um livro explicativo, porque tem muito livro que fica na primeira fase. Identifica a emoção. O medo é como se fosse um lobo, sabe? Ótimo, já é um começo. Mas está aprendendo a lidar com as emoções? Então esse livro faz isso. A dica aí para os pais, compra esse livro, dá de presente para o teu filho que durante esse ano aí, 2026, ele vai pondo em prática esse lidar com as emoções. Muito bom, excelente. E a gente que está acostumado aqui nas nossas escolas a trabalhar muito com essa questão socioemocional, Sim. Espero que as escolas sejam um ano de bons trabalhos assim. Olha que tem uma excelente dica aqui para as crianças, né? Paradidático. Excelente, muito bem. Matheus, para a gente finalizar aqui, me conta, você está empolgado aqui, para a gente nomear, né, as coisas, empolgado com o ano letivo dos seus filhos? Como é que você está? Ou está preocupado, ou está esperançoso? Qual que é o nome aqui que você está sentindo para o ano letivo escolar dos seus filhos? Bom, talvez seja confiante. A partir do momento que a gente estabelece uma boa relação com a escola, com os professores, eu, por muitas vezes, deixei a Isabela, nesse ano anterior, ela chorando. Eu viajo muito, então às vezes fico uma semana fora de casa. Quando eu tô em casa, vou levar ela à escola, ela vai e quer ficar comigo e não quer, enfim. E a professora muitas vezes não. Se você estiver bem, pode deixar comigo. Em 5 minutos ela para de chorar. E foi isso que aconteceu durante as vezes em que eu passei por esse episódio. Agora, para esse ano, estou super tranquilo, bem confiante, né, animado. Eles gostam muito da escola, esse momento de preparar material, ver um estojo novo, um caderno novo, o que eu vou aprender, enfim. Então, talvez seja esse sentimento de confiança com a aliança, né? Boa! Junto às escolas. Muito bom, excelente, que bom. É ótimo arrumar o material, a gente aqui chama de penal, né, professor? Penal. Arrumar o penal aqui, o que o Matheus chamou de estojo, o curitibano chama de penal, que é ótimo, colocar as canetas lá, colocar o livro. E, inclusive, é um bom ritual, né, de você fazer essa empolgação para que as crianças continuem gostando da escola. Gente, quero agradecer muito. Obrigada, professor. Obrigada, Matheus. Foi um prazer. Prazer todo meu. Que bom que deu certo. Vamos combinar com a sua esposa agora. Opa. Porque agora já fiquei empolgadíssima aqui ótima. com ela. Tenho certeza que as famílias vão gostar muito também do que ela vai trazer. Legal. Agradeço muito. Muito obrigada. Obrigada novamente, Matheus, como sempre. Minha gente, mais uma vez, um episódio excelente para a gente começar a nossa segunda temporada com o pé direito. Eu disse que vocês iam gostar muito, não tenho dúvida. Espero que a gente tenha um ano excelente letivo, que a gente possa ter muitas outras possibilidades de conversa e que os pais, as famílias continuem aí em aliança com as escolas durante 2026. Muito obrigada, minha gente. Até a próxima. Pontes e pontos, construindo caminhos entre o lar e o mundo.